Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Para você que nos acompanha pela internet, você pode depois conhecer melhor a congregação, tanto aqui nesse canal do YouTube, diversos vídeos que nós temos, como no site moresteyeshua.org.br. Aí você vai poder conhecer melhor a congregação e onde ela fica, como nós vivemos, né, o que cremos. Hoje nós estamos estudando a Parashá Lech Lechá. Nós estamos, para os que estão aqui presentes, para quem está em casa não vai haver muita diferença, mas para quem está aqui presente vai haver uma certa diferença. Nós vamos passar agora a palavra para o irmão Neudjan, que está lá em Recife, e vai trazer para nós uma reflexão sobre a Parashá de hoje. Nel, está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, Ed. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a você, a Débora, Noah, toda a sua família, parentela. Vamos orar? Vamos sim, Ed. Adonai, em nome de Yeshua, abençoa Neudjan nesse momento, que ele seja usado por ti, que a boca dele seja a nossa, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio, que ele seja o teu profeta nessa hora, e que através dele o Senhor nos ensine coisas novas hoje, porque a tua palavra ela é recheada de coisas novas, que são antigas, mas para nós são novas, porque muitas vezes não discernimos, não entendemos. Que hoje possamos entender um pouco mais. Usa Neudjan como ferramenta tua, como uma harpa tocada pelos teus dedos, para nos abençoar. Nós já te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nel. Amém, Ed. Com você a Shabbat. palavra. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ed. E Shabbat Shalom a todos que estão me ouvindo tanto em casa quanto na nossa Kahal. E quero avisar vocês também que qualquer problema no som vocês passem para mim, né? Se o ventilador estiver atrapalhando ou alguma outra coisa, para a gente tentar resolver o mais rápido possível. E também dizer a vocês que o tempo é curto, né? Então, às vezes não dá para tirar todas as dúvidas, mas caso sua dúvida não seja atendida, deixa aqui nos comentários, tá? Depois que esse vídeo vai ser editado, né? Vai ser retirada a parte do serviço litúrgico, vai ficar só a parte do estudo. Então, nesse vídeo que vai ficar só a parte do estudo, você pode escrever lá sua dúvida, seu comentário, né? Ou você pode mandar no direct do nosso Instagram ou no nosso e-mail, lá no nosso site tem todas as formas de contato que você pode fazer conosco, tá bem? Parashá de hoje, Parashá Lechá, vou tentar adiantar já porque o tempo é curto, e eu fiz um rápido resumo aqui para vocês. Nel. Oi, Ed, pode falar. Olha só, como nós começamos atrasados, você pode estender um pouquinho aí até umas 12h20, dá para ir, porque a gente já começou com quase meia hora de atraso. Tá certo, Ed, tá certo, obrigado. Eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês da porção, né, para você relembrar aí na sua cabeça. Ela vai lá de Gênesis 12 até o final do capítulo 17 de Gênesis. Nossa, tem todo esse trecho. E volto a colocar na tela para vocês o slide do resumo. E nesse slide do resumo eu fiz ali 10 tópicos, tá? É a lâmina 55, Valdo. E eu fiz 10 tópicos aí para vocês, que Valdo vai clicando, vai aparecendo. O primeiro é o chamado de Abraham. Ele recebe o chamado dele ali em Gênesis 12, bem no comecinho da porção, né? O Eterno pede para ele sair da terra dele e ir para uma terra que o Eterno vai mostrar. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso lá na frente. Depois, Abraham desce ao Egito, por causa da fome que teve lá em Canaã. Abraham desce ao Egito. Depois, Abraham e Lot se separam, né? Abraham é Abraão, Lot é Ló, o sobrinho dele. Depois, Abraham resgata Ló. Houve todo aquele problema das cidades que entraram em guerra e levaram Ló cativo. Abraão vai e resgata Ló. Depois, acontece o episódio de Malquisedeque, né? O rei de Salém. O famoso rei de Salém, Abraham abençoa Malquisedeque, tem toda aquela cena. Depois, Abraham recebe a promessa de um herdeiro, de um filho, pela primeira vez aí na nossa Torá. Depois o Eterno confirma esse pacto, essa promessa, através daquele ato maravilhoso, né, sensacional, que o Eterno passa no meio do sacrifício de Abraham, né? É uma coisa muito bonita. Depois vem o episódio de Agar. Desculpa. Vem o episódio de Agar e Ismael, né? Sara cede Agar para Abraão, para que através da Agar, a serva de Sara, Abraão pudesse ter o seu herdeiro.
Depois o Eterno institui a aliança da circuncisão. E, por último, vem a promessa de Isaac, o herdeiro vindo de Sara direto. Esse é um rápido resumo aí da nossa porção. Se você não estudou durante essa semana, recomendo que você dê uma lidinha, né, depois desse meu rápido comentário, para você ficar totalmente por dentro dos assuntos que vão ser tratados aqui hoje, tá certo? Eu fiz aqui um rápido roteiro também, que a gente vai tentar seguir hoje. Se não der para seguir, a gente deixa para outros dias, outro momento, né? A cada ano tem sempre, a porção sempre se repete. Então, nesse roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a fé, né, ligada nessa fé de Abraão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o professor de Abraão, que aparece também nessa porção, uma coisa que eu já li essa porção várias vezes, mas como o Ed fala, né, toda vez que a gente lê, a gente está com um olhar diferente, está num contexto diferente, então a gente consegue enxergar coisas diferentes. É uma coisa bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre copistas, que nessa porção a gente consegue ver algumas coisinhas ali no texto, para a gente não se embananar, não achar que a Torá está com algum erro. Né? Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre Ló, né, que aparece também nessa porção. Depois vamos estudar um pouquinho rapidamente sobre pecado, que eu sempre falo sobre isso, mas é sempre bom relembrar para você que está nos ouvindo. Depois vamos falar um pouquinho sobre os despojos da guerra que aconteceu, né, naqueles dias que Ló foi levado cativo. Depois um pouquinho sobre as promessas de Abraão, um pouquinho sobre a justiça, porque a Abraão foi imputado justiça, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Valdo vai dar outro clique aí e vai aparecer a prova que Abraão pede para o Eterno sobre os filhos dele herdarem a terra. Pode dar um cliquezinho aí, Walter, vai aparecer a palavra prova, e depois o último clique é a circuncisão. A circuncisão, que a gente vai comentar rapidamente também sobre isso, tá bom? E vamos entrar no nosso primeiro tema. Se o pessoal daí da Moreste, qualquer problema, pode interromper, ou qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, qualquer comentário, viu? Estou à disposição de vocês. No tema da fé, né? A gente, Valdo vai colocar no slide aí, o verso que eu peguei para a gente comentar é justamente o primeiro verso da nossa porção, que dá nome a ela, né? Lechá, né? Sai da tua terra, ou vai, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, eu fico maravilhado com isso, porque o Eterno, quando faz essa promessa ao patriarca, ele não fala para onde é. Ele manda ele sair, deixar tudo, e que é um lugar que o Eterno ia mostrar para ele. E Abraão creu, né? Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, né? A grande virtude que o patriarca Abraão tem é a fé que ele tem, que inclusive o apóstolo Shaul, ele comenta em Romanos 4, o que, na minha opinião, quando o Shaul escreveu aquele capítulo de Romanos 4, ele estava com essa paraxá na cabeça, talvez estava nessa semana, e Shaul escreve aquele capítulo de Romanos 4 falando exatamente o que a gente está estudando aqui na Torá. Recomendo que, se você tiver interesse, você leia também Romanos 4 comparando com essa porção, e você vai aprender muito. Lógico que Shaul é muito filosófico, mas você vai conseguir extrair uma coisa muito legal, né? Sobre a fé de Abraão. Aí eu fiz um rápido comentário que Valdo vai colocar no slide aí, vai dar um clique e vai aparecer um comentário meu, né? Abraão deixou tudo para trás por uma promessa. A fé do patriarca era grande. Talvez por isso ele tenha sido o escolhido dentre toda aquela geração, né? Mas ter uma grande fé não isenta o patriarca de falhar. Eu fiz esse rápido comentário aqui, gente, porque isso nos alerta para, no mínimo, duas coisas, né? Quais são essas coisas? A primeira, não nos deixa deprimidos quando nós errarmos, porque até os grandes também falharam, né? E a segunda é para a gente nunca se achar soberbo demais, se achar autossuficiente ou se achar bom demais de alguma coisa a ponto de não falhar naquilo ali, porque grandes também falharam, né? No caso de Abraão. Então, espero que você consiga me entender. Essa explicação serve para, no mínimo, dois pontos.
para você não se ensoberbecer demais e também para você não ficar deprimido demais pelo seu erro. Evaldo vai colocar na tela e vamos ver a fé de Abraão falhar por um breve momento, né? Dize, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 13. Abraão vai e pede a Sara isso aqui, né? Dize, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. E que viva minha alma por amor de ti. Isso aqui foi quando Abraão desceu para o Egito e Sara, muito bonita, Abraão teve medo que os homens quisessem fazer algum mal a Abraão para Sara ficasse viúva e ficasse disponível para outro casamento. Então Abraão pediu para que Sara dissesse que era irmã dele, para que o povo fizesse o contrário, né? De vez de ver Abraão com ciúme, com tentar fazer algum mal a ele para Sara ficar viúva, para tirar o impedimento de Sara, né, de casar novamente, visse Abraão como irmão dela e presenteasse Abraão, chalerasse Abraão, para que através dessa forma pudesse conquistar a senhora Sara, que devia ser muito bela, muito bela mesmo. Esse momento aqui, aos meus olhos, foi um momento de fraquejada ali do nosso patriarca na sua fé. Porque se o Eterno promete para ele algo, né, principalmente nesse caso do Egito, que a gente pode dizer o seguinte: o Eterno mandou ele ficar em Canaã. Lógico, o Eterno proibiu ele descer no Egito. Não sei se houve um diálogo, se Abraão pediu permissão ao Eterno para ir para o Egito, mas esse mesmo cenário acontece lá em Canaã, com o rei dos filisteus, e Abraão repete a mesma coisa. Então, se o Eterno te prometeu, se o Eterno fez uma promessa para você e você está no caminho do Eterno, né, você tem que ter fé, tem que ter confiança de que nenhum mal vai acontecer sobre você até que aquela promessa se cumpra. Se o Eterno te prometeu um filho, um herdeiro, se o Eterno prometeu que ia, na verdade, aqui nesse momento o Eterno não tinha prometido ainda, mas lá na frente o Eterno já prometeu a relação dos descendentes de Abraão, né? E Abraão temeu morrer, temeu a própria vida, temeu o mal, né? Ele tinha que confiar nesse momento que o Eterno estaria por ele. Mas todo mundo erra, todo mundo falha, né? Nós, seres humanos, eu até brinco com o Ed, né, e com o Lorisvaldo lá no grupo, que eu fico sempre exaltando as virtudes dos meus irmãos, né? E quando eles têm algum erro, eu também comento, né? E isso eles sabem que eu comento o erro, porque a gente sabe que os seres humanos são tão falhos, porque se uma pessoa tiver só acertos, não tiver nenhum erro, às vezes todo ser humano tem erro, né? Mas às vezes esses erros não são perceptíveis para alguns, esse ser humano começa a ser idolatrado por aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento assim, né? E a gente tem que fugir disso, porque até os grandes erram. Então, esses erros dos grandes servem para nos alertar. Como eu falei para vocês, no mínimo em duas coisas: evitar que sejamos soberbos e, 2, evitar que nós fiquemos em depressão por causa da nossa falha, dos nossos erros, tá bom? O próximo tema que a gente vai falar é sobre o professor de Abraão, né? E o verso que eu vou utilizar como referência vai ser um pouquinho mais na frente, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. E eu vou convidar você para ler comigo. Aqui na tela do slide vai estar o verso para você, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Se você quiser discorrer um pouco mais sobre isso. E passou Avram, né? Avram aqui é o nome que está em hebraico, mas na sua Bíblia deve estar traduzido como Abrão, né? E passou Avram por aquela terra até o lugar de Shechem, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Eterno a Avram e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecera. Abraão edificou um altar ao Eterno. Eu grifei essas palavras aí que você pode observar, né? Carvalho de Moré, né? E embaixo que Abraão edificou um altar ao Eterno que lhe aparecera. Eu achei interessante, Valdo vai dar um clique e vai aparecer aí na tela a palavra em original sobre essa questão do carvalho de Moré, né? Se escreve exatamente assim no hebraico, Moré. E a gente que estuda hebraico, a gente sabe que Moré significa professor, né? Significa aquele que ensina, o pedagogo, né? O tutor, aquele que traz a instrução. E eu achei interessante Abraão ir para esse carvalho de Moré, justamente no início da sua chamada, no início da sua fé, e é nesse carvalho de Moré que, pelo menos
pelo registro do texto, que Abraão faz seu primeiro altar ao Eterno. Então eu fiquei imaginando aqui, será que o Eterno, quando apareceu a ele ali, ensinou a ele como deve chegar ao Eterno, como deve fazer o altar, como deve fazer o serviço e várias outras coisas ali a Abraão nesse cavalo de Moré. Então eu fiz essa midrash, né? Fiz essa associação Moré, que significa professor, e o Eterno aparecendo a Abraão nesse carvalho, né? E Abraão construindo o primeiro altar. Talvez, né, não tenho certeza, mas talvez esse carvalho recebeu esse nome justamente por causa da instrução que Abraão teve ali. Não sei quem nomeou esse carvalho, né, talvez tenha sido o próprio Abraão, porque o Eterno foi o seu professor. Só uma curiosidade para você ficar meditando aí consigo mesmo, tá bem? A gente pode passar para os copistas, as coisas dos textos dos copistas. Eu gosto de trazer esses textos para vocês, né? Não é para enfraquecer a sua fé, é muito o contrário disso, né? Para fortalecer sua fé. Eu sou uma pessoa que eu acredito que a verdade ela nos fortalece, ela nos fortalece e também ela revela, ela é como se fosse água, né? A água cristalina, ela tira ali toda a sujeira, ela limpa, ela purifica, né? E se você tem uma fé firmada em uma mentira, né, e essa fé você está sendo recatado, você está se precavendo de várias coisas, está se livrando do mal, mas baseado numa mentira, a sua fé, aos meus olhos, não é verdadeira. Né? Você está vivendo, está achando que está tirando algum mérito daquilo ali, mas na verdade não está. Eu prefiro te mostrar a verdade e deixar você livre para escolher entre o bem e o mal. Né? Aquele que segue ao bem, isso é um pensamento meu, tá? Pensamento meu. Aquele que segue ao bem porque não conhece o mal, ele não tem mérito nenhum em ser bom, na minha opinião. Né? Aquele que está no caminho do bem simplesmente porque não teve a opção de conhecer o caminho do mal, que mérito há nele? Agora, aquele que conhece o bem e o mal, rejeita o mal e decide escolher o bem, esse sim, esse conhece as suas opções e mesmo assim resolveu seguir pelo caminho do bem. Então, eu gosto de trazer essas verdades para você fundar a sua fé naquilo que é fato. Né? E muita gente gosta de criticar as cartas de Shaul, né, por não entender, porque até os próprios apóstolos que conviviam com ele, que tinham um contexto judaico ali e tinham um contexto dele, não entendiam muitas das coisas que ele escrevia, né? Kefa mesmo, Shimon, né, ou que é traduzido como Pedro, ele fala sobre isso, fala da forma difícil que Shaul escrevia, que muitos distorcem o que ele escrevia, e muitos da nossa geração, da nossa época, não entendem o discurso de Shaul e quer dizer que é adulterado e começa a criticar não só as cartas de Shaul, que são as mais criticadas, mas também os escritos dos apóstolos como um todo, né, e diz que é mentira. Mas se você tiver seus olhos críticos também para a Torá, você vai achar textos muito semelhantes. Então é isso que eu quero trazer para você trazer um equilíbrio nessa sua balança de julgamento, tá bem? Então, Valdo colocou aí na tela já para vocês, Gênesis capítulo 13, versículo 3. Olha só o que está escrito aqui, ó. E fez as suas jornadas do sul até Betel. Né? Abraão fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Essas são as duas cidades. O problema daqui, gente, é que esse nome Betel não existia. Essa cidade não era Betel. Essa cidade, pelo texto lá de Gênesis 28, 19, era Luz. Quem nomeou essa cidade de Betel foi Jacó, quando estava fugindo de Esav, né, estava indo para Harã, se não me engano, estava indo lá para Labã, e Lavã, né, e deitou-se sua cabeça ali sobre aquela pedra e teve aquela visão. Né, você pode ler Gênesis 28 aí, a partir do versículo 19, e você vai entender esse contexto. Mas você pode ver que essa cidade é chamada de Betel antes mesmo de ser nomeada. Aí você pode dizer, Nel, mas isso aí é fácil, né? Isso aí é o que eu já até expliquei para vocês em outro momento, isso aí é o que a gente chama de diacronismo, né? Moshe, quando foi escrever a Torá, já escreveu com o nome atual,
né, usou um nome atual para se referir a uma coisa antiga. Naquele tempo ali ainda não existia aquele nome, mas Moshe já atualizou ali, já fez uma atualização para melhor entendimento do leitor que estivesse lendo naquele tempo. Mas aí você vai se chocar comigo agora, Valdo vai dar outro clique aí e vai vir um problema, né? Vai vir a polêmica. Nesse momento aí, o sono de Ed aí já se foi, né? Que Ed trabalhou ontem até tarde, deve estar com sono, mesmo assim está se esforçando aí na nossa congregação, fazendo o melhor para o Eterno. Então quero que você tome ele como exemplo, né? Que mesmo cansado, mesmo cheio de coisa para resolver, sempre está presente, sempre está se esforçando ao máximo. Então, mais um puxão de orelha aí da minha parte, faça você também o mesmo, né? Olha só, Gênesis capítulo 14, versículo 14. Olha o problema. Ouvindo, pois, Avram que o seu irmão estava preso, ou seja, Ló, né, que Ló tinha sido levado cativo, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Peraí. Pensa comigo aqui, como é que Abraão vai perseguir o pessoal até Dan, né, até a tribo de Dan, né, se Abraão é um antepassado muito distante de Dan, né, muito distante. E quando o autor fala aqui de Dan, né, ele está falando da tribo de Dan. Então essa tribo de Dan nem Moshe conhecia o território que ela iria ocupar. Aí você pode pensar, não, mas foi Moshe que escreveu esse texto aqui, Moshe colocou Dan justamente igual ele fez lá com Betel. Só que aí que está o problema. Moshe morreu e não sabia onde ficaria o território de Dan. Então, o que é que aconteceu aqui? Um copista futuro tinha lá o território, eu acredito, né? Que existia o nome da cidade antiga, né? Aquele território que ficaria a região da tribo de Dan, e lá na frente, né? Josué fez o sorteio das tribos e Dan ficou naquela região, então o copista daquela região sabia, daquela época que escreveu o texto, sabia que aquela região era a região de Dan e resolveu substituir o nome que estava antigamente pelo território de Dan. Valdo vai dar mais um clique aí e vai aparecer na tela o que eu escrevi para você, um comentário meu, ó. Nem Moshe poderia saber a posição geográfica de Dan no seu tempo, pois Yehoshua, que é Josué, né, lançou sorte sobre as tribos muito tempo após a morte do legislador. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí em Josué 19:40. Em Josué 19:40 que ele começa a lançar sorte ali sobre as tribos para saber em que território cada um ia ficar, e caiu a sorte sobre Dan, da região que ela foi distribuída, né, ao norte de Israel. Mas todo o judaísmo acredita que foi Moshe que escreveu Bereshit, né? Como é que Moshe escreveria isso aqui? Ou seja, de vez de você ficar procurando problema, né, lá nas cartas de Paulo, por que você não se concentra em estudar a Torá e resolver os possíveis problemas que aqui estão? Né? Fica aí uma reflexão para você, tá bom? Ed deve ter ficado tranquilo agora, porque a polêmica não foi tão polêmica assim. Agora nós podemos ir para o próximo tema, que é Ló. Vamos falar um pouquinho sobre Ló e tentar tirar o máximo de lição aí da nossa vida. Gente, eu estou correndo um pouquinho aqui, tá? Para a gente tentar tirar o máximo de proveito do estudo, mas se eu estiver embolando muito, se vocês não estiverem entendendo, tá? Ou se vocês estiverem achando que eu estou falando muito rápido, vocês podem falar e chamar minha atenção, que eu vou tentar dar uma diminuída aqui. Vou até ver aqui no YouTube, não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Vou seguir aqui com tudo até vocês falarem algum comentário, tá? Valdo já colocou na tela aí Lot para vocês, o slide, a lâmina com o tema Lot, e está escrito o seguinte, Gênesis capítulo 13, versículo 10. E levantou Lot os seus olhos e viu toda a campina do Iarden. Iarden é Jordão, né, o que é traduzido por Jordão, que era toda bem regada antes do Eterno ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Eterno. Olha como era bonito, né? Como a terra de Mitzraim, a terra do Egito, quando se entra em Tsoar, né? Então, assim, era uma coisa muito, muito bonita. Esse fato aqui, gente, só para contextualizar você rapidamente, esse fato aqui é quando os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão e Abraão decide que eles devem se separar. Então, Abraão pede para Ló escolher. Né? Aqui mais uma prova da fé de Abraão, né? A confiança que ele tem no Eterno. Abraão sabia que o lugar que ele estivesse iria prosperar,
porque o Eterno estava com ele, né? Não que não estivesse com Lot, né? Mas a situação de Abraão, Abraão que tomou essa atitude, né? Então Abraão disse assim, olha, escolhe aí, Ló. Aí Ló, o que é que faz? Ló levanta os olhos e escolhe aquilo ali que ele acha melhor, né? Aí Valdo vai dar mais um clique aí na tela e vai aparecer um comentário meu. Mais importante, né? Mais importante do que as nossas escolhas são as gestões dessas escolhas. Muito mais importante do que você escolher correto é você saber administrar o que você escolheu. Tá? Mais importante do que você escolher uma mulher perfeita é você cuidar da mulher perfeita que você tem. Né? O curso perfeito, o emprego perfeito, é você cuidar e ter uma manutenção daquilo ali. Tudo na nossa vida exige uma manutenção. E o mais importante de tudo é você colocar a gestão da sua vida na mão daquele que nunca falha, o Eterno, bendito seja Ele. Né? Se você fizer isso, tudo que você tocar, aonde você pisar, irá prosperar, porque o Eterno será contigo. Ah, eu sou servo do Eterno, sou fiel ao Eterno, tento ser, né? E a minha vida está cada dia pior. Talvez o Eterno esteja ali provando, talvez o Eterno esteja ali aperfeiçoando, lhe fazendo chegar onde o Eterno quer que você chegue, né? Talvez alguma irregularidade sua precisa ser corrigida, ou o Eterno está simplesmente lhe preparando para lhe dar uma bênção muito maior, assim como aconteceu com o patriarca Iov. Né? Eu bem sei dos meus problemas, né? Ed e Lorisvaldo, que me conhecem aí de perto, sabe todas as dificuldades da minha vida, mas espero continuar firme e forte no Eterno, tendo a confiança de que Ele é fiel. Tá? Eu fiz um rápido comentário, o Valdo vai colocar aí na tela para vocês, né? Que Abraham parece, mais uma vez, demonstrar total confiança no gestor da sua vida, o Eterno. Por quê, gente? Porque com o Eterno, o ruim se torna bom e o bom permanece bom. Tá? Abraham tinha essa consciência. Ele sabia que se Ló escolhesse o melhor caminho, ele fosse para o pior, por exemplo, aquele caminho ruim, aquele caminho que não tinha muito alimento para o gado, para as ovelhas, aquele caminho ali ia frutificar, ia se tornar bom. Por quê? Porque o Eterno prometeu. Né? Porque o Eterno disse que estaria com ele. Então isso serve de lição para a nossa vida. Né? Se a gente estiver no caminho do Eterno, se a gente confiar no Eterno e tentar gerir a nossa vida da melhor forma possível, o ruim vai se tornar bom. E o que é bom continuará bom, a cada dia melhor. Tá certo? Espero que também você tome essa lição para sua vida e espero que você consiga ser abençoado através desse ensinamento. Próximo tema, gente, se não tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta por aqui, por enquanto, né? Próximo tema, a gente vai falar sobre pecado. Eu sempre falo um pouquinho sobre isso, mas não custa nada relembrar vocês. Né? Nós, seres humanos, costumamos ser muito esquecidos, então a gente precisa massificar. Né? É uma técnica que eu sempre treino com o meu garoto aqui, é uma técnica conhecida na pedagogia, na psicologia como ABA, né? O behaviorismo, ou seja, você ensina, insiste, 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 até aquilo ali ficar inculcado na sua mente, né? Isso é judaico, né? Vai ensinar a teu filho a Torá quando estiveres andando pelo teu caminho, quando estiveres sentado na tua casa, quando te deitares, quando te levantares, vai inculcar na mente dele, vai ensinar, falar, até ele fazer por osmose, né? Conforme a gente fala na nossa biologia, até ele fazer automaticamente, adestrar. Né? Então, por isso que eu gosto de repetir algumas coisas para você, por favor, não me ache muito repetitivo, tá, nas minhas mensagens. A minha intenção é sempre massificar um entendimento para você. Gênesis 13:13. Ora, eram maus os homens de Sedom, né? Sedom é Sodoma, e grandes pecadores contra o Eterno. Esses homens eram maus. Né? Agora, pensa comigo aqui. Para eles serem julgados como maus, então existia algo que dizia o que era mal e o que era bom, né, para eles receberem esse título. Se eles eram pecadores, né, era para colocar aqui em hebraico a palavra original para vocês, mas vocês já são mestres em hebraico, né, já são mestres na exegese, principalmente você que assiste a Moreste todo dia aí, com Ed ensinando, com Lorisvaldo ensinando, você já aprendeu bastante coisa. Então, pecado vem do hebraico ratá, que significa você errar o alvo. Então, existia um alvo e você errou aquele alvo, ratá.
Nesse caso, esse alvo aqui é a legislação do Eterno. O Eterno deu uma instrução para você e você não conseguiu acertar, não conseguiu ser feliz naquele seu caminho e você errou. Então você pecou. Um erro contra o Eterno é considerado um pecado. Né? E pecado é a transgressão de uma instrução, a transgressão da lei, conforme está escrito lá na carta de Tiago. Né? Acho que Valdo, o Ed ou Lorisvaldo ou alguém da congregação, se lembrar do versículo, pode falar aí para o pessoal de casa anotar, né, caso tenha alguma dúvida. O pecado é a transgressão da lei. Pode falar, gente. Ô, Nel, 1 João 3,4. Pronto, 1 exatamente. João Obrigado, capítulo Ed. 3, versículo 4. Pronto, obrigado. 1 João 3, 4, né? Fala sobre isso. O pecado é a transgressão da lei. Então é bom você comparar em várias versões, várias traduções, né? Porque às vezes fala iniquidade, né? Iniquidade vem de transgressão da lei, né? Anomia, né? Sem lei, né? Então, esses homens, gente, de Sodoma, eles considerados pecadores. Vou colocar aí no slide para vocês um comentário meu, que já havia uma lei. Essa teoria de que a lei só foi dada lá em Êxodo, não. Né? A lei, a Torá em sua plenitude, os 613 mandamentos, né? Vamos colocar entre aspas assim, que eu não acredito que existam 613, né? Não parei para contar. Eu sou muito crítico para confiar naquilo que me dizem. Então, a plenitude da Torá, a plenitude do judaísmo, digamos ali, aconteceu ali no Sinai. Mas antes do Sinai já existiam regras. Então eu falo aqui para vocês, já havia uma lei. O que se deve perguntar é qual lei era essa? Que lei era essa que já existia? Eu costumo chamar da lei dos gentios, da lei que rege todas as nações, né? Inclusive os patriarcas nessa época. Né? Então qualquer pessoa nesse tempo, para ser considerado justo, tinha que andar sobre esses pré-requisitos, né? Assim como Abraão andava, assim como Melquisedeque andava, assim como Noah andava, né? Se você não assistiu a Paraxá passada, a Paraxá Noah, você deve assistir. Lorisvaldo, nosso irmão, trouxe o estudo sobre ela, e lá diz que Noah era um homem justo, íntegro, né? Então, se ele era íntegro, ele seguia um padrão moral, esse padrão já existia. Então você tem que saber que essa lei dos gentios é uma realidade. E você pode perguntar, que lei é essa? Né? Onde é que eu posso descobrir essa lei? O método que eu utilizo, não sei se você vai concordar comigo, mas o método que eu utilizo é observar qual era o padrão moral desses homens. Esses homens que eram antes da Torá, né? Ou estavam já nos dias da Torá, mas não eram judeus, não estavam no povo de Israel. Como é que eles viviam? O que era considerado certo e errado? Como profeta, quando os profetas escrevem para gentios, né? E os profetas escrevem muito, o profeta Ishaiah escreve muito para a comunidade de gentios. Você vê o que é que o profeta cobra deles. Então você sabe que aquelas leis ali que estão sendo cobradas deles são leis que o Eterno considera para todas as nações e que você, independente de ser judeu, deve seguir também. Né? Entre elas estão não assassinar, né? Não adulterar, não cometer idolatria, né? Não comer sangue, né? Não ser injusto, né? Ser verdadeiro, etc, etc. São muitas dessas leis que existem. O judaísmo, a tradição judaica fala apenas de 7 leis. Eu acho que são bem mais do que 7. Só é você ver o que o Eterno cobra dos gentios. Mas esse é um assunto que vocês já sabem bem. Passei aqui só para massificar um pouquinho na mente de vocês. E caso exista alguma dúvida, você colocar aqui nos comentários ou mandar para a gente uma mensagem, perguntar aí para Ed, para Lorisvaldo, e eles vão responder para vocês. Se quiser perguntar para mim também, estou à disposição. Vocês têm meu número, né? Vocês têm minhas redes sociais, meus contatos, e também pode postar aqui no vídeo você que está assistindo de casa, tá bom? A gente pode mudar para o próximo tema agora, que vai falar um pouquinho sobre os despojos de guerra. Os despojos lá da guerra que Abraão traçou contra os 4 reis, né? Ou 5. Está escrito lá em Gênesis 14, capítulo 14, 23 e 24, dizendo o seguinte: Abraão, quando consegue vencer a guerra, né, o Eterno ajuda ele, e o rei de Sodoma encontra Abraão e diz assim: olha, pode ficar com tudo que era nosso, que foi roubado e você conseguiu conquistar, pode ficar, eu só quero que você me devolva meu povo, as pessoas. Aí Abraão vai e fala esse verso aqui: olha, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Mamré.
estes que tomem a sua parte. Então, por que eu citei esse verso aqui para vocês? Porque eu até fiz um comentário que o Valdo vai colocar na tela para vocês. Não seria errado ter o seu despojo, mas Abraão não quis, abriu mão da sua parte. Seria errado, gente, Abraão querer o que era o despojo de guerra? Não. Mas aquilo ali era de Sodoma que foi roubado e Abraão foi lá e conseguiu. Sim. E Abraão é algum tipo de Robin Hood que tem a obrigação de ir lá pegar, atacar a rei que despojou outra cidade e devolver? Não existe. Né? A partir do momento que aquela cidade ali perdeu a guerra dele, o rei ou o povo, o homem que conseguir derrotar aquele rei vai ter direito a tudo aquilo ali ao despojo de guerra. Né? Isso é uma lei universal que sempre existiu. Né? Tanto é que Abraão disse que os homens que foram com ele deveriam pegar a parte que lhe tocavam. Né? Mas Abraão abriu mão do direito dele. Então, uma coisa é você abrir mão, uma coisa é você não ter direito. Né? E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais o estudo nessa parte, com mais um comentário meu, que vai aparecer lá na última linhazinha do slide. Ó. Devemos respeitar a individualidade de cada um e não montar um padrão dentro das coisas lícitas do que convém ou não. Eu até citei aí 1 Coríntios 6,12 para você ler em casa, e você vê que é justamente nesse sentido que a gente está falando aqui. Né? Só porque Abraão decidiu abrir mão do despojo dele, não significa que Escol, Aner, o Aner e todos aqueles homens ali, aqueles Mamré, aqueles amigos de Abraão que estavam com ele, tinham que abrir mão também do dele. Não significa que porque Abraão abriu mão do direito dele, eu também tenho que abrir mão do meu direito. Peraí, isso aqui é um direito meu? A Torá permite eu fazer isso? Permite. Então eu faço se eu quiser fazer. Se eu quiser abrir mão, eu abro. Se eu quiser fazer, eu faço. Eu não sou obrigado nem a fazer, nem sou obrigado a não fazer. É uma coisa que compete a mim, é um direito meu. Então, deve-se respeitar essa individualidade. Por que eu comento isso aqui, gente? Porque eu vejo muita gente querendo criar uma teologia aqui para dominar você, para deixar você presinho, né? Deixar você sem saída. Né? A pessoa vai fazer, exemplo, né? Valdo vai querer, quer me chamar para casa dele, porque na virada do ano romano, né, do ano do calendário gregoriano, é um feriado, né? E Valdo quer comemorar esse feriado com os amigos. Isso é um exemplo, tá, gente, que eu estou dando. É um exemplo. Valdo quer comemorar esse feriado com os amigos, já que ele vai estar em casa, no outro dia não vai ter trabalho, ele vai poder regozijar, se alegar com os amigos, então ele não está pensando em comemorar ano romano, em comemorar, em fazer uma alusão ao que os romanos faziam antigamente, ao deus Janus, ele não tem nada a ver com isso, ele simplesmente quer ficar no feriado com aquelas pessoas ali que ele gosta, né? E ele resolve me chamar para isso, no meu exemplo aqui, né? Nel, vamos lá em casa, a gente vai fazer umas comidas ali, vai ficar ali conversando da Torá, e vai dormir até tarde, vai ficar ali junto, depois a gente vai para uma piscina, para uma praia. Aí eu digo assim, Valdo, isso é uma coisa que não convém pra gente. Aí Valdo diz assim, mas por que, gente? Por que não convém? Não, porque isso é uma coisa que é errado, que é uma coisa que vai contra a Torá. Aí Valdo diz, não, mas não vai contra a Torá, eu não tô homenageando Deus nenhum, eu tô me reunindo com meus amigos, falando do meu Deus ali, é um dia que eu não vou trabalhar, vai ter um feriado ali no meu trabalho, não vou trabalhar, e eu quero me reunir aqui. Eu digo, não, Valdo, isso é certo, mas isso não convém. Leia aqui 1 Coríntios 6,12, ou seja, uma coisa que não convém para mim, não é uma regra que eu devo sair instituindo e querer que não convenha para ninguém. Olha, não convém para mim, então não convém, automaticamente não convém para ninguém da Moreste. Que é isso, gente? Existem coisas que não convém para mim, mas convém para você. Né? Então, das coisas que estão listas, né? Quando Saulo fala isso, né? Das coisas que são listas, nem tudo eu sou obrigado a fazer. Tem coisas que eu não quero fazer. E nem tudo eu sou obrigado a abrir mão. Tem coisas que eu quero abrir mão, tem coisas que eu não quero. Né? Então fica aí para sua meditação, para você não ficar sempre preso nesse negócio, né? Toda vez que alguém quer te proibir de alguma coisa e não acha um mandamento, ou não acha um texto, ou alguma analogia, né, que possa fazer com coerência daquilo ali que está escrito nas escrituras, ele diz assim para você, olha, tudo bem, isso aí não está escrito nenhuma proibição, até Paulo fez, Pedro fez, Moisés fez, mas por nosso tempo não convém. Ou seja, ele está querendo te pegar, querendo te proibir, e diz que não convém. Não convém para quem?
né? Não convém para mim, não convém para você, não convém para os crentes. Quem é que disse que não convém? É você? É você que institui, é você é o legislador, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não ficar com dogmas, não ficar presos e ter a nossa fé, nossa teologia limitada por causa do achar dos outros, tá bom? Então eu gostaria de trazer esse ensinamento para você também, espero que também seja útil para você e te ajude, tá? E no próximo tema eu vou trazer para vocês uma coisa que também pode ter um lado errado na teologia. Eu vi várias pessoas falando sobre isso, né, dizendo que Abraão fraquejou, o momento de que Abraão fraquejou na fé também foi em relação ao filho dele. Mas vamos ver aqui o texto em si, né? Gênesis 15, capítulo 15, versículo 4. Aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro, ou seja, aquele que sair de dentro de você, um descendente direto, né? Porque vocês lembram que Abraão imaginava que o servo dele, Eliezer, né? Ele iria ser o herdeiro dele, né? Adotou ali como filho, iria ser o herdeiro dele. Então o Eterno disse: não, não, não. Do teu próprio sangue será o teu herdeiro, aquele que sair das tuas entranhas, né? Então, qual foi a promessa do Eterno? Que Abraão teria um filho. O Eterno disse nesse momento aqui para Abraão, né, disse nesse momento aqui que esse filho seria de Sara, legalmente de Sara, das entranhas de Sara. O Eterno não falou, né? O Eterno não falou. Então, não houve nenhuma negligência ali na parte de Abraão quando ele decidiu concordar com o plano de Sara, né? Valdo vai dar mais um clique aí e vai ter um comentário meu. Olha só, não creio que houve falha na fé na questão de Agar. Eu acho que nem Abraão falhou sua fé, nem Sara falhou também. Sara não falou. Por quê? Porque a promessa dizia o quê, gente? A gente tem que se ater à promessa. Fica muito fácil, né, a gente querer julgar os outros anos depois que a gente já sabe o resultado. Depois que você sabe o resultado, é muito fácil chegar nele, né? Difícil é chegar nesse resultado antes de conhecê-lo. Aí fica difícil, né? É difícil para você controlar a sua vida agora que você não conhece o futuro. Mas é fácil controlar a vida das pessoas que viveram no passado, né? É fácil, poxa, por que Abraão fez isso? Ele não. Todo mundo tá vendo que é o maior problema, era melhor ele esperar um pouquinho. O que esperar um pouquinho, gente? Tu sabe do futuro, né? Tu sabe do futuro. Tu tem que jogar com o que tu tem na tua mão. Né? E é assim que a gente faz hoje. Então, só para você ficar um pouco mais crítico em relação a isso, né? Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer aí no slide para vocês, né? Que um comentário meu, mais um comentário meu. O patriarca ainda esperou 10 anos por Sara. Você pode ver lá em Gênesis 16:3, né, que a partir do momento que o Eterno fez a promessa a Abraão, né, Abraão continua naquela promessa ali 10 anos, né, e Sara ainda não tem filho. Né, então tanto Sara esperou, né, talvez venha de mim, porque eu sou a mulher dele, ele não é casado com nenhuma outra, e eu não quero dar nenhuma mulher para o meu marido. Então, vamos esperar na promessa do Eterno. E foram se passando o tempo. 10 anos depois, Sara parou, olhou assim e fez: será que não é comigo que o Eterno queira que venha o herdeiro sobre Abraão? Eu não quero frustrar meu marido, não quero frustrar o plano do Eterno, então eu vou tentar fazer o plano do Eterno acontecer. Talvez não seja comigo. Então, o que muitos veem aqui como um ato falho de Sara, eu vejo aqui como um ato de servidão, um ato de confiança no Eterno, um ato de submissão ao Eterno. Né? Então eu comento aqui com vocês. O patriarca ainda esperou 10 anos por Sara e provavelmente continuaria a esperar se Sara não tivesse sugerido Agar. Né? Nada no texto indica que Abraão iria fraquejar. Né? Ele esperar até o Eterno falar com ele. Né? E Sara também eu não acho que houve alguma fraqueza de Sara. Sara esperou o tempo, depois ela parou, olhou assim: olha, já estou velha. Pelas formas naturais, não tem mais como vir de mim. Então eu acho que ou o Eterno vai esperar eu morrer para cumprir a promessa ao meu marido, ou então eu tenho que me tocar e fazer com que essa promessa seja cumprida, já que é normal aqui na minha região, na minha cultura, é normal a mulher ter o filho através de outra. É normal, era como se fosse uma inseminação artificial, gente. Vamos imaginar assim, né? Naquele tempo não tinha essa cultura, né? Zena deve estar, se Zena estiver aí na sinagoga, deve estar me assistindo, né? E Zena gosta muito de fazer essas comparações, Zenália, né? É como se fosse a inseminação artificial daquele tempo. Não sei se ela vai concordar comigo nesse exemplo, né? É como se fosse uma inseminação artificial. Você é estéreo,
o seu sêmen não produz vida, ou o óvulo é deficiente, no caso da mulher, né? Então ela pega o óvulo de outra mulher ali, insere o sêmen ali e ela vai gerar na barriga dela, né? Ela pega aquilo ali e gera na barriga dela, ou seja, tecnologia. Mas antigamente não tinha como gerar na barriga dela, então gerar na barriga da própria mulher que cedeu ali o óvulo, né? Não tinha como ceder em laboratório. Então, a Agar foi como se fosse uma barriga de aluguel ali de Sara, né? Tanto é que as culturas dizem que quando a mulher ia ter um filho, né, a Seve ia ter o filho, a senhora ficava ali em cima dela, como se o menino estivesse saindo de dentro dela, né? É uma coisa cultural, gente. Para você é chocante, é escandalizador, mas na época iria ser totalmente compreensível. Vamos imaginar, né, Zena, que era como se fosse uma inseminação artificial, tá certo? Então, eu não acho que Sara errou também. Não acho, não acho. Eu acho que ela tentou fazer o plano do Eterno se cumprir o mais rápido possível, né? Aí eu fiz mais um comentário aí que o Valdo vai colocar na tela para vocês, né? Ó, última frasezinha aí do slide. A promessa só fecha em Sara em Gênesis 17, versículo 16. Gênesis capítulo 17, versículo 16 é que fecha em Sara. Não, de Sara é que vai sair teu herdeiro. Isso, Ismael já tinha nascido já. Essa promessa já aconteceu quanto tempo depois? Depois de Ismael já estar grande, né? Tanto é que quando o Eterno prometeu, Abraão pensou assim, que o Eterno falou de Sara, né? Abraão pensou assim, olha, deve ser Sara, porque Ismael é como se fosse filho de Sara, né? Então, que Ismael viva muito tempo diante de ti, Eterno. Né? Abraão ficou na dúvida, será que ele está falando literalmente filho de Sara? Ou será que é aquele que foi gerado através de Sara, né? Por causa de Sara, a barriga de aluguel de Sara? Aí o Eterno vai e esclarece a profecia, né? Não, é de Sara mesmo. Sara vai dar à luz. Né? Ano que vem, Sara vai dar à luz. Ou seja, Abraão espera 10 anos para ter Ismael, né? 11 anos, né? Porque Ismael nasce um ano depois. E para ter Isaac, 25 anos. Ou seja, Abraão tinha 100 anos, né? 99 anos quando recebeu a promessa, ou seja, 24 anos. Ou seja, Ismael já estava com 13 anos. 13 anos depois que Ismael nasceu, é que a promessa é direcionada para Sara. Então você acha que Sara falhou? A Sara não teve fé. Você, no lugar dela, tinha feito bem pior. Eu acredito, né? Não tinha feito bem pior. Então eu não acho que foi eu acho que os patriarcas erraram, sim, como eu já mostrei erros dele aqui. Mas nesse momento aqui, no meu entendimento, não houve um erro, tá bom? Vamos correr que o tempo já está passando. E essa fé que o patriarca teve no próximo slide, né, já vai entrar na justiça de Abraão. Né? Essa fé. Ele creu, quando o Eterno falou para ele, eu até fico emocionado com isso, né? Muito bonito, né? Eu fico emocionado. Quando o Eterno fala para Abraão que Sara ia gerar, né? Aí Abraão vai e pensa assim, mas minha mulher já não tem mais a menstruação dela, já não tem as regras da mulher. Eu já tô velho, já tô com 100 anos, como é que isso é possível? Aí automaticamente não precisou nem o Eterno repreender a ele, né? Ele já pensou, não, o Eterno, meu Deus, tem todo o poder, né? Isso é muito bonito. Parece que eu tô vendo a cena ali, eu entro na história, né? E fico vivendo aquilo ali, eu me emociono muito com isso, me desculpem, né? Sou muito emotivo com relação às coisas do meu Deus, eu fico emocionado. E Abraão creu no Eterno, como está escrito no versículo aqui embaixo, né? Gênesis 15, 6, e creu ele no Eterno, e o Eterno imputou isso a ele por justiça. Muito bonito, né? O próprio Eterno chegar e falar bem de você, e impor a sua fé por justiça. Aí eu fiz uma pergunta para vocês aqui, né? O que pode ser imputado para nós? Né? Já parou para pensar nisso? A Abraão foi imputado justiça pela fé que ele tem. E a nós, os nossos atos. Né? O que o Eterno pode imputar a nós agora, se nós fôssemos julgados hoje? Será que o Eterno nos imputaria justiça? O Eterno nos imputaria amor? Nos imputaria bondade? Né? O que as nossas obras, o que as nossas atitudes? Para um pouquinho aí e reflita. Né? Não precisa responder para ninguém, não. Responda para si mesmo. O que é que eu estou fazendo? Como está a minha vida diante do Eterno? Porque se o Eterno me julgar como julgou ao nosso pai, Abraão, né? O que seria que o Eterno iria imputar sobre mim? Né? Então cometeu. O que pode ser julgado? O que pode ser julgado para sermos justos ou não? Né? No caso de Abraão foi a fé. A fé, as obras. Né? Fé sem obras são mortas. Então como é que a gente vive nossa vida? Né? Então é bom você pensar sobre isso. Aí eu faço essa pergunta que eu fiz para vocês agora. A Valdo vai dar um clique, vai aparecer aí escrita para você ler. Né? O que está sendo imputado sobre nós? Né? Que isso fique de reflexão, que nós possamos nos
converter a cada dia, nos aperfeiçoar a cada dia, para que o Eterno possa imputar sobre nós coisas boas, assim como imputou ao patriarca Abraão. Né? E mesmo o patriarca Abraão, né, já no próximo slide, continuando nessa linha de raciocínio, mesmo o patriarca Abraão sendo considerado o pai da fé, né, em alguns momentos ele pediu uma prova ao Eterno, e já vai no tema do próximo slide, né, a prova. Né, ele pergunta ao Eterno assim, Eterno, como saberei que eu hei de herdar essa terra? Né? O Eterno promete a ele, né, e chega um momento que ele vai e questiona o Eterno, Eterno, e como é que eu vou saber que eu hei de herdar essa terra, que meus descendentes herdarão essa terra? Tu estás falando isso? Tem alguma prova para mim? Né? Então, eu escrevo aí embaixo, né, um comentário meu. Abraão parece pedir uma prova ao Eterno. Né? Eu entendo isso aqui como um pedido de uma prova. E o Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer lá em Gênesis 15, 17, o Eterno responde. Né? Então o Eterno faz todo um traço do futuro de Abraão. Né? Olha, teus descendentes serão escravos numa terra distante e vão passar lá 400 anos, e o Eterno vai e começa a narrar para o patriarca o que vai acontecer, e aquilo ali dá uma segurança para o patriarca, né, do que vai acontecer com ele. E eu acho que não é errado quando você pede uma prova ao Eterno, quando você tenta ter uma certeza, não é errado. Né? Se bem que essa questão de prova é muito complicada, porque às vezes você faz uma prova ao Eterno e simplesmente o Eterno não quer responder. Lembra que às vezes os sacerdotes utilizavam o Urim e o Tumim e às vezes não respondia. Né? O Eterno não respondia através daquilo ali. Né? Às vezes o rei tentava falar com o Eterno, também não conseguia. Então, quando você fizer uma prova ao Eterno, por exemplo, você quer saber, olha, eu devo ir, faço igual o Gideão, né? O juiz Gideão, né? Vamos supor, vou usar Ed como exemplo agora, que eu estou usando muito o Valdo como exemplo, o Lorisvaldo. Vou usar Ed agora para o Lorisvaldo não ficar chateado comigo. É brincadeira, eu sei que Valdo não se chateia com nada desses meus exemplos que eu dou aqui no ensino. Mas vamos dizer Ed, né? Ed está na dúvida se Ed vai se mudar para Serrinha. Ó, tô pensando, Eterno, em abandonar tudo aqui, mudar tudo, sair da Moreste e voltar lá para o meu interior, ficar lá vivendo com a minha família, porque eu tô com um desejo muito grande no meu coração, mas eu quero saber se isso aqui é do teu agrado. Então, vou fazer uma prova contigo. Amanhã, se chover, é porque eu devo ir para Serrinha abandonar tudo. Aí, quando vê, chove no outro dia. Ele, opa, confirmação do Eterno. Nem sempre é, gente. Tem que tomar cuidado com essas provas aí. Nem sempre é o Eterno. Então você tem que fazer uma contra-prova. Olha, tá chovendo agora, né? Tem tudo para chover. Eu vi na previsão do tempo que amanhã, na terça-feira, vai chover de novo. Então vamos fazer o seguinte: se não chover, então é a minha contraprova. Confirma o que eu tô querendo ir. Aí quando vem não chove, ele fica duvidando mais uma vez e diz o seguinte: não, vou pedir uma coisa mais difícil agora de acontecer. Vai estar chovendo e quando estiver chovendo eu vou botar esse papel higiênico lá na chuva. Se o papel higiênico não molhar é porque é para eu ir para a Serrinha mesmo. E ele vai lá e vê, ou seja, são várias, prova contra prova, é assim que funciona o Urim Tumim, né? Você faz uma coisa, não sei como acontecia de fato, né? Algumas pessoas dizem que as luzes acendiam no Urim Tumim, né? No peitoral do sacerdote ali tinha os nomes dos filhos de Israel, então o Eterno acendia algumas luzes ali na sequência e diria a frase, né? Diria uma frase, vai, eu estarei contigo, ou não, não vai, o Eterno falaria através daquilo ali. Eu já acredito que era como se fosse lançar sorte mesmo, como se fosse um dadozinho de lançar sorte, um cara ou coroa, né, como se fosse. E se os dois, se der cara 3 vezes, se der coroa 3 vezes, significa que o Eterno deu sim. E eles faziam aquilo ali, não dava 3 vezes, dava alternado, né? Então significa que o Eterno não estava falando. Então essa questão de você fazer prova é complicado, né? Se o Eterno não falar diretamente contigo, né, você tem que fazer várias provas, fazer uma prova e contra-prova, e com coisas difíceis de acontecer, coisas fora do improvável, né? Como o rei falou, a sombra, o profeta perguntou para ele: olha, tu queres que o relógio adiante ou atrase? Olha, o relógio adiantar também é algo sobrenatural. Mas o rei pensou o seguinte: olha, para frente é normal ele andar. Eu quero ver ele andar para trás. Aí o profeta, então seja conforme a tua palavra, né? E o relógio de Acais voltou. Né? Então a prova que você tem que fazer com o Eterno, principalmente uma coisa que vai mudar muito a tua vida, faz uma prova assim, algo realmente que não aconteceria de formas normais, de formas naturais. Né? Pede o sobrenatural de Deus aí nas tuas provas, tá? Mas o Eterno respondeu ali a prova de Abraão e para ele foi suficiente. Né? Então tem que ser suficiente para você, não tem que ser suficiente para o seu irmão, não tem que ser suficiente para sua mãe, né? Tem que ser suficiente para você. É uma coisa que aumente sua fé, que tenha
confiança aí com você, tá? Então não vai fazendo essas provas, né, Ed? Essas provas aí que a pessoa, olha, amanhã, se eu amanhecer e tiver sol, é porque o Eterno me confirmou. Peraí. Eu acho que eu sou um pouco cético para esse tipo de coisa, né? Espero que vocês não me julguem mal, mas preste atenção direitinho com essa questão de prova, que é complicado, né, Ed? É complicado. Então, vamos falar aqui o último tema da gente, que é sobre a circuncisão, tá? Então, sobre a circuncisão, tem um texto para vocês aí, ó. E era Avram da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Gênesis 17, 24. Olha só que coisa interessante. Saul, né, lá em Romanos capítulo 4, que eu recomendo que você leia, até fala sobre isso, né? Abraão teve um relacionamento com o Eterno de 24 anos de intimidade, de caminho, de profundidade antes da circuncisão. Aí Saul até fala, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Eterno ama a todos, o Eterno ama aqueles que não são da circuncisão. Né? E que aqueles que são gentios podem ter uma vida tão íntima do Eterno, assim como Abraão teve nesses seus 24 anos de incircuncisão. Eu ainda digo mais, né? Vou tentar dizer mais. Não é que eu seja melhor que Shaul, não. É que eu estou num tempo à frente do dele e tenho o exemplo dele para me basear. Então, para mim, fica mais fácil. Né? Os filhos de Israel, da geração que entrou em Canaã, passaram 40 anos no deserto, sem fazer circuncisão, né? Estavam incircuncisos ali, assim que chegaram, pisaram em Canaã, estavam incircuncisos, e tiveram todas as glórias, né? A nuvem do Eterno acompanhava eles todos os dias, o maná caía do céu, né? E tiveram todas as vitórias, estando incircuncisos ali, descumprindo um mandamento. Por quê? O Eterno teve misericórdia deles, assim como o Eterno tem misericórdia de nós, assim como o Eterno tem misericórdia dos gentios, né? Então, como o Valdo sempre fala, como o Ed sempre fala, né? Vamos ter tentar ter a mesma tolerância que o Eterno tem, tentar ter a mesma misericórdia, porque com a misericórdia que nós temos, nós também receberemos. À medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, vamos ter um pouco de tolerância com os nossos amigos gentios, tá certo? Então, eu escrevo aí no slide para vocês. Após 24 anos de relacionamento, né, Valdo vai dar um clique, vai aparecer, olha aqui, Gênesis 12, 4, dá para você fazer essas contas, ó. Após 24 anos de relacionamento, vai lá, confere lá Gênesis 12, 4, faz as contas, a aliança da circuncisão foi instaurada, né, conforme está escrito lá em Romanos 4, também fala sobre isso. Então, a gente não deve se achar melhor ou pior do que ninguém. A gente deve tentar viver nossa vida com o Eterno. Ah, porque eu sou circuncidado no 8º dia. É mesmo? Pois Abraão foi circuncidado com 100 anos. Tu és melhor que Abraão porque tu fosse no 8º dia? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Para não se achar melhor que ninguém, nem também ficar se menosprezando. Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, porque eu estou lutando para fazer minha circuncisão e ainda não consegui. E Abraão teve 100 anos quando fez a dele, 99, né? E aí? Quer dizer que você é mais judeu que Abraão, porque você foi circuncidado no 8º dia, ou porque você já fez sua circuncisão. Então, essas coisas a gente tem que refletir, tem que analisar, tá bom? Eu vou aqui no YouTube, eu não estou vendo nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Depois, se você tiver, você comenta aí. Lembrando que várias vezes eu falei coisas que são a minha opinião, tá? Então eu não estou falando aqui em nome de Ed, não estou falando aqui em nome de Lorisval, não estou falando aqui em nome da Moreste, estou trazendo um estudo, segundo a minha ótica, para vocês, e você é livre para discordar de mim, tá? Se você discordar de mim, se você acha que eu errei feio em alguma parte, por favor, me oriente, que eu quero aprender contigo, tá bom? Eu aprendo com você, assim como você pode aprender comigo, eu também posso aprender com você. Eu tenho certeza que eu posso aprender com você também, com vocês, né? Então, eu fico muito honrado em receber comentários, receber críticas, né? Principalmente críticas construtivas, né? Que, Cornel, tu falaste isso, mas na verdade o texto não está dizendo isso, não. Eu vou ficar muito honrado se você me corrigir ou se você dividir sua opinião comigo, tá bom? Eu agradeço a tua atenção até aqui. Agradeço a vocês que estão me assistindo aí na Moreste. Um Shabbat Shalom, um abraço apertado em todos vocês. E orem por mim, continuem orando por mim, que eu quero que o Eterno me dê logo vitória, que eu quero ver vocês pessoalmente o mais rápido possível. Um Shabbat Shalom, e com Ed eu passo a palavra.